Bom dia, queridos amigos que me acompanham nesse diário de um consultor de empresas. Estamos iniciando agora a edição desta quinta-feira, 12 de maio de 2022, e a gente vai conversar hoje sobre o Nubank e o seu criador, o David Vélez. Finalmente, uma grande entrevista do hoje multibilionário David Vélez, fundador do Nubank, criador do maior banco digital do mundo, né? O Nubank. A entrevista foi concedida à revista Veja e aos jornalistas Carlos Eduardo Valim e Felipe Mendes. Mais que vale uma reflexão sobre as principais manifestações dele, Vélez, no correr da entrevista, para que cada um de nós comece a formar uma ideia mais consistente a respeito das empresas que hoje habitam o universo dos chamados unicórnios. Recordando, o Vélez tem 40 anos, fundador com outros sócios do Nubank, que chegou a Wall Street com quase 50 milhões de clientes, foi avaliado pelos investidores em mais de 40 bilhões de dólares, muito à frente de alguns dos maiores bancos brasileiros até aquele momento. Na divisão e avaliação das ações que cada um dos principais sócios possui, a parte de Vélez, pelo preço alcançado no IPO, totaliza uma fortuna ao redor de 9 bilhões de dólares. Casado, 3 filhos e um bebê a caminho. De toda a longa entrevista, nas páginas amarelas de Veja, eu separei para comentar com vocês algumas declarações. Vamos lá. Primeiro ele fala sobre crescer na adversidade, dizendo: ele, Vélez, recorda e lembra que o Nubank até hoje não teve um único momento da economia favorável em toda a sua trajetória. E aí sim diz: lançamos o Nubank em 2014. Desde então, o PIB do Brasil teve uma contração de cerca de 7%. A empresa viveu 2 recessões, um impeachment e a pandemia do Covid-19. Assim, o único Brasil que conhecemos é o Brasil da recessão. A gente sonha em ver o Brasil crescer 7% ao ano, mas até agora só pegamos situação complicada. Rigorosamente verdadeiro. A década passada foi a pior década do Brasil em sua economia nos últimos 200 anos, ou seja, nas últimas 20 décadas. E os desafios a que o Nubank foi submetido é rigorosamente o mesmo de todas as empresas em atuação no país. A diferença é que as empresas da nova economia não necessariamente adotam e são avaliadas pelos mesmos critérios das demais empresas. E, sendo assim, não obstante as dificuldades internas da economia brasileira, talvez essa tenha sido uma das principais razões do sucesso vertiginoso e do crescimento espetacular do Nubank. Sobre a opinião dele, Vélez, e do Nubank sobre o governo, ele disse: prefiro não comentar. A gente fica 100% do tempo focado naquilo que a gente consegue controlar. Mas há de ser dito que o trabalho do Banco Central tem sido espetacular. É um exemplo global do que um regulador consegue fazer para trazer mais concorrência ao mercado e, no final das contas, ajudar as pessoas no país. Nada a criticar na posição do Vélez. E, de verdade, os primeiros trabalhos do agora independente Banco Central do Brasil são de entusiasmar. Aí ele fala sobre a pandemia e o Nubank. De certa forma, a pandemia contribuiu para uma melhoria na constituição da carteira de clientes do Nubank e ele diz o seguinte: nossas taxas de crescimento antes da pandemia eram realmente absurdas e na pandemia aumentaram, mas mudou também o tipo de cliente. Antes, cliente acima de 40 anos realmente não olhava para o Nubank, achava que era um produto para millennials, para estudantes. Quando a pandemia chegou e forçou o fechamento das agências bancárias, isso forçou uma mudança de comportamento. Chegamos a ver mais de 1 milhão de clientes acima de 60 anos abrindo conta no Nubank, fazendo cartões de crédito ou pagando empréstimos, ou pegando empréstimos. E uma vez que esses clientes começam a utilizar o Nubank, não voltam atrás. Sem a menor dúvida, e por mais devastadora que tenha sido para pessoas, famílias e economia, a pandemia foi uma bênção para o Nubank e outras empresas da nova economia. Numa situação de total anormalidade, muitas pessoas que jamais considerariam o Nubank decidiram experimentar e tudo, como sempre, começa por uma primeira experimentação.
Aí ele fala sobre uma nova visão de vida e de mundo dos empresários da nova economia. Mas que chama a atenção de todas as declarações de Vélez, hoje multibilionário, quase que do dia para a noite. Uma visão muito parecida com os multibilionários da chamada nova economia. Ele diz o seguinte: nunca pensei que criaria em tão pouco tempo uma empresa desse tamanho e que teria essa quantidade de dinheiro. Minha esposa e eu não viemos de família rica. Assim discutimos muito o que fazer com esse dinheiro e decidimos que não iremos deixar para os nossos filhos. Deixar para eles seria o pior que poderíamos fazer por eles. É preciso um trabalho muito duro para você vencer na vida. E enfrentar esse desafio é uma das grandes satisfações que existem. E conclui afirmando que a fortuna não será deixada para os filhos, será totalmente doada a uma instituição em processo de construção que, segundo Vélez, surpreenderá a todos pelas componentes de inovação que trará. Aí ele comenta sobre um assunto muito polêmico, que é a escolha da Anitta, a cantora, como conselheira do Nubank. Né? Como não poderia deixar de ser, tinha uma grande expectativa na entrevista sobre esse momento, né? Onde ele explicaria a escolha da Anitta para o conselho do Nubank. E aí, o Vélez conta um episódio específico onde a Anitta teria dado uma contribuição relevante com sua manifestação. O episódio é tão pífio, é tão irrelevante, a recomendação é tão boba e insignificante que se traduz no pior momento da entrevista do Vélez. Melhor seria não ter citado esse episódio. E se essa participação de Anitta foi a mais importante, socorro, imagino todas as demais. É isso, amigos. Essa a síntese da entrevista do jovem empresário que com seus sócios conseguiu, navegando na competência, intuição e circunstâncias, construir uma organização de absoluto e monumental sucesso em 7 anos. Os próximos anos confirmarão da consistência e sustentabilidade de todas essas conquistas. A gente vai seguir acompanhando e comentando aqui no Diário de um Consultor de Empresas com vocês. Porém, eu trago últimas notícias e que é, assim como vem acontecendo com a maior parte dos chamados unicórnios, o Nubank vem derretendo de forma assustadora. O próprio Nubank comunicou essa situação preocupante à Comissão de Valores Imobiliários. Até a semana passada, o Nubank já tinha perdido metade do seu valor em relação ao dia em que abriu o capital. Bom dia e até amanhã.